O objeto de trabalho, ele, do ponto de vista de engenharia, ele tem uma composição bastante, não vou dizer atípica, mas em volumes bastante consideráveis, seja em relação à questão dos canais, os aquedutos previstos ao longo de toda a extensão dos 2 canais, estações de bombeamento, porque uma parte você consegue fazer pela própria condição do terreno e outra parte você necessita de equipamentos específicos para que faça o bombeamento, né? E a questão das barragens, que muitas vezes também são situações extremamente relevantes, porque o canal em si, a condução da água vai permitir, inclusive, alguns rios perenes que possam ter um fluxo mais regular em relação à sua capacidade hídrica, né? Então, isso é uma questão bastante importante no projeto, que por vezes também não é ressaltado e a discussão fica muito em torno só dos canais em si, e a discussão é bem mais ampla em relação a esse aspecto. Pode passar. Então, nós temos aí 8,2 bilhões de volume de recursos envolvidos. A gente está falando só do principal, sem entrar nos valores relativos a reajustes. No eixo norte, 5 bilhões e no eixo leste, 3 bilhões. Essa previsão, obviamente, à medida que a obra ela vai acontecendo e as licitações novas, principalmente dos remanescentes, elas vão sendo concluídas, esses valores eles vão se alterando e aumentando o número final relativo à obra. Mas essa é a última posição que a gente tem, e como é público, o Ministério está fazendo novas licitações de remanescente que possivelmente vão alterar esses números que hoje estão colocados. A Controladoria Geral da União, do ponto de vista estratégico de acompanhamento, a gente conseguiu até agora um índice de cobertura bastante expressivo, de aproximadamente 80% desses volumes previstos. Nós temos atuações não só na supervisão e gerenciamento do projeto, mas também nas obras civis, que vamos dizer assim, do ponto de vista de volume, é o mais expressivo, mas do ponto de vista de importância, os outros também estão na mesma linha, né? E também na parte de projetos executivos. A parte eletromecânica e a parte ambiental não tem sido objeto de uma estratégia específica de acompanhamento da CGU, mas à medida que situações demandam a necessidade de acompanhamento, situações pontuais, seja nos projetos básicos ambientais, seja alguma situação específica de alguma representação ou alguma criticidade identificada em algum contrato da parte eletromecânica, a gente tem atuado, mas de forma bastante pontual. Em relação à situação das obras, esse gráfico é bem interessante, porque ele traça uma linha em relação ao peso de cada item que compõe o empreendimento como um todo e o que avançou cada item desse em relação ao previsto. Então, do ponto de vista de projeto, ele tem um peso de 0,92% em relação ao total do empreendimento e um avanço de 89,71%. Isso significa dizer que a gente tem ainda aprimoramentos de projetos que precisam ser feitos no âmbito do Ministério da Integração Nacional, e os nossos acompanhamentos indicam que eles têm tentado elevar esse nível do projeto executivo a 100%. A supervisão e gerenciamento, 55,91%, isso representa 5% em relação ao peso total do projeto. É também uma situação extremamente relevante, porque obra, ainda mais obra com a grandeza do projeto de integração de São Francisco, supervisão e gerenciamento tem que ter um nível de qualidade e um nível adequado, porque isso reflete basicamente na execução do final do objeto, e é algo que tem que ser um objeto de bastante atenção por parte de todos.
As obras civis, 73% no peso total do empreendimento, a gente tem um avanço de 39,02%. Eletromecânica, 72,01%, e aí a gente vê um descompasso, é algo que já é identificado por parte do Ministério, ou seja, nós conseguimos avançar a parte eletromecânica com agilidade maior do que as obras. Isso significa dizer que, em algum momento, esses equipamentos adquiridos, e são equipamentos, na maioria das situações, equipamentos customizados, eles terão que ser objeto de guarda em algum local específico, de manutenção desses equipamentos, para quando o avanço das obras civis elas chegarem à sua conclusão, esses equipamentos possam ser objeto de colocação em campo, né? A gente sempre tenta casar a questão do cronograma, a obra civil e a parte mecânica, mas nem sempre isso é possível. A parte ambiental, um avanço de 38,42% e o seu peso em relação ao projeto de 11,8%. Né? A gente sabe que os PBAs da transposição, da integração de Bacia de São Francisco, são recorde, na verdade. A gente nunca antes, em qualquer outro empreendimento, teve uma quantidade de PBAs tão expressivos em uma obra, e esses PBAs têm sido, sim, objeto de uma atenção específica por parte do Ministério, até porque o cumprimento dessas condicionantes são fundamentais para que os licenciamentos ambientais eles possam ter suas renovações, a obra não seja objeto de algum tipo de dificuldade ou atraso no seu avanço.